Olá, bem-vindos aos 20 minutos de OP. Esse é um quadro novo aqui do canal, onde eu sempre vou dedicar a um tema específico durante 20 minutos, certo? Então, o tema de hoje é sobre a divulgação. Então, nós vamos falar da divulgação em orientação profissional e o que o seu futuro orientando quer saber, certo? Bom, gente, para você que já trabalha com orientação profissional ou para você que está querendo trabalhar com orientação profissional, que acabou de fazer um curso e quer começar a colocar em prática, como que a gente faz para ter os nossos primeiros pacientes, clientes na área, né? Eu vejo que às vezes assim, eu já tinha essa procura no meu consultório, aí eu faço o curso, né? E eu tô preparada já para receber todo mundo, e aí pronto, não tem ninguém. Sumiu todo mundo, ninguém está lá. Como que a gente vai fazer então para divulgar o meu trabalho como orientadora profissional? Essa é uma questão que durante muito tempo da minha vida me perturbou muito, porque lá atrás, quando eu comecei, eu perguntava, né, para as psicólogas mais experientes, mais antigas do que eu, como que elas fizeram para ter o consultório cheio, para ter bastante paciente, cliente de orientação profissional, de psicoterapia, enfim. E a resposta que eu tinha era sempre que era um caminho muito de indicação. E aí eu ficava com aquilo para mim, assim, na verdade, assim, eu ficava um tanto quanto insatisfeita com essa resposta, porque se eu não tinha ainda nenhum paciente, como é que alguém ia me indicar? Entendeu? Então era assim, muito cansativo para mim pensar em como trazer pessoas para vir fazer o trabalho comigo. Então eu tentei de várias coisas, né? Eu tentei oferecendo palestras para a escola gratuitamente. Comecei a conversar com as pessoas do meu meio para dizer que eu estava fazendo esse trabalho. Ofereci para alguns conhecidos, né, para a filha, para o filho, para fazer gratuitamente. E era muito complicado, porque naquela época a gente não tinha a quantidade de meios de comunicação que a gente tem hoje, né? Hoje eu penso que a gente tem algumas ferramentas aí de marketing que são extremamente funcionais e que podem sim trazer pacientes, clientes para o seu consultório, ok? E é sobre isso que eu vou falar aqui com vocês. Antes da gente ter o consultório cheio por indicação, porque isso acontece realmente, depois de muitos anos trabalhando, hoje dificilmente alguém me procura assim, do nada, sempre veio através de algum outro que eu já atendi, ou de algum conhecido de alguém que eu já atendi. Às vezes eu nem conheço quem que indicou. Hoje, realmente, o meu consultório funciona 100% por indicação, tá? Eu não me lembro a última vez que eu atendi alguém que veio sem indicação. Mas até a gente chegar nesse ponto, como que a gente faz? Se as pessoas não têm como me indicar, se eu nunca trabalhei com isso, como é que alguém vai me indicar, na verdade? Então, assim, parece piada, né? Tipo, gente, e daí a indicação, né? Eu preciso ter o primeiro para me indicar para alguém. E aí a gente vai conversar um pouco sobre os objetivos da divulgação. Então, assim, quando eu tô pensando em divulgar, obviamente que o ponto mais importante aqui é trazer pacientes, clientes para o consultório, né? Para o trabalho. Deixa eu só ver se tá gravando aqui, gente, porque da outra vez eu passei um aperto. Tá ok? Então, assim, óbvio que o objetivo principal é trazer gente para o consultório, né? Pro meu trabalho de orientação profissional. Então, a partir desse objetivo, eu vou trazer para vocês uma ideia aqui de 3 objetivos secundários que podem te ajudar muito no momento de fazer a divulgação. O primeiro deles é o sensibilizar. Então, quando a gente fala de uma divulgação que tenha este objetivo de sensibilizar, o que eu estou querendo levar em consideração nesse momento? Na verdade, o que eu estou querendo levar em consideração são os sentimentos
né, desse futuro cliente. Então, assim, quais são os sentimentos mais comuns que esse futuro cliente, paciente, podem estar sentindo? Então, quando a gente busca uma divulgação que tenha essa finalidade, eu vou primeiro, né, vou pegar meu caderninho, minha caneta, vou lá, vou anotar direitinho assim, que sentimentos será que são esses? E aí eu vou fazer um exercício com vocês, tá? Quais são os sentimentos que vocês acham que são mais presentes num possível futuro cliente de orientação profissional? O que vocês acham que eles estão passando nesse momento, assim, que eles podem vir te procurar? Eu tenho algumas ideias aqui, né? A mais frequente que eu escuto quando eles chegam para a primeira entrevista é o medo de se arrepender. Então, a maioria dos jovens tem este sentimento com relação à escolha da profissão. Tem medo de se arrepender do que escolheu, né? Então, assim, como que a gente pensa numa divulgação associada a isso, né? A gente pensa numa postagem que reflita exatamente este medo de se arrepender. Por quê, gente? Porque quando o jovem olhar essa divulgação, isso vai tocá-lo, né? Você vai sensibilizá-lo para uma questão que ele está sentindo também e que tem algum possível trabalho que possa ajudá-lo, ok? Então, beleza. Isso a gente vai fazer com todos os possíveis sentimentos. Eu vou trazer alguns aqui para vocês, tá? Mas eu quero que vocês façam um exercício aí, pensando no contexto que vocês estão atuando, né? Na região que vocês trabalham, como que é a juventude aí, né? Quem que costuma procurar mais o serviço, quais são as características dessa população que você pretende atingir, tá? Mas assim, de forma geral, tá? Um futuro cliente de orientação profissional muito provavelmente vai estar sentindo esse medo, então, de escolher algo e se arrepender depois que escolher. Ele vai estar muito em dúvida do que fazer, então, geralmente, esse assunto é um assunto que já está perpassando os outros campos da vida dele, então, assim, na conversa com amigos, na escola, num almoço de família. E é muito comum eles falarem, não sei ainda, tô entre essa e essa, tipo, eu acho que essa ou aquela. Então, assim, é muito comum o sentimento de dúvida. Então, qualquer divulgação que você for fazer que remeta à dúvida também vai ser interessante. Por quê? Porque isso vai sensibilizá-lo, certo? Se sentir perdido, que tem um pouco a ver com a dúvida, mas é um reflexo da dúvida, né? Quando eu tô com muita dúvida, eu fico perdido sobre o que fazer. Então, é um sentimento, é uma sensação que você também pode abordar, né? Tipo, tô vendo que eu tô perdido, como que eu faço? Não tô encontrando um caminho. Tudo isso que você puder colocar num post que ele bata o olho e se identifique, é uma divulgação que está cumprindo este objetivo secundário que eu falei lá no começo, de sensibilizar. Entenderam? Falo pra caramba, né? Mas vamos lá, que a gente tem 20 minutos e a gente vai dar conta. Um outro sentimento que é bem comum, anotem aí. Tempo curto para fazer a escolha. Então, às vezes, eles vêm com uma ansiedade muito grande, porque já tá chegando o momento que eles vão ter que fazer essa escolha, né? Que vai acabar as inscrições do vestibular e ele ainda não sabe. Então, isso gera uma angústia, a questão do tempo. E aí você pode também colocar isso na sua divulgação, com relação assim, como que você, né, pode formular isso que reflita este sentimento, o tempo para fazer a escolha. Aí a gente tem outros que, na verdade, são só palavras que têm a ver já com o que a gente já falou. Indecisão, confusão. Eu poderia até colocar o que alguns trazem, não é a maioria, que é o se sentir muito jovem para fazer essa escolha, não se sentir preparado, pronto, maduro, né? Então, todos esses sentimentos
quando a gente traz para uma divulgação, isso toca, né, o adolescente de uma forma diferente, ok? Então, uma coisa para vocês pensarem. A gente está falando muito do jovem, mas eu acho que é importante também a gente já abordar os pais do jovem, porque muitas vezes quem vai fazer essa busca são os pais. Então, os pais vão buscar um profissional para atender o filho deles, certo? E aí, a sensibilização já tem uma outra característica. Como será que os pais se sentem frente a esse momento que o filho está vivendo, né? Então, assim, o sentimento mais comum dos pais: eu não consigo ajudar o meu filho nessa questão da escolha profissional. Ou outro sentimento super comum: meu filho pode escolher qualquer coisa, eu só quero que ele seja feliz. Eu rio, porque assim, gente, é uma coisa tão difícil ser feliz, né? Mas é uma fala bem comum, né? Que mais, assim, que eles trazem muito? A gente não tem preconceito nenhum, ele pode escolher o que ele quiser, ele é livre para fazer as suas escolhas. Essa é uma bem comum. Então, assim, algumas três aí que eu coloquei para vocês pensarem também em mesclar. Você pode fazer a divulgação tanto para o jovem quanto para os pais. Ficou claro para vocês a questão da sensibilização? Acham que deu para captar a mensagem desse desse objetivo secundário, né? Beleza, gente, esse foi o primeiro, ok? Vamos para o segundo? Segundo objetivo secundário, qual que é? Informar. Então aqui, onde que a gente quer chegar com esse objetivo secundário? Nem todo mundo sabe, tá? O que é o trabalho de orientação profissional, tá? Apesar de já ter muitos anos que esse trabalho existe e tudo mais, e lá, tem muita gente ainda que nem imagina que alguém faça esse tipo de orientação, tá? Então, esse tipo de divulgação, ele tem por finalidade informar, como a própria palavra já diz. O que você vai fazer aqui? Você vai mostrar o que é a orientação profissional, para quem que serve a orientação profissional. Então, quem que pode se beneficiar da orientação profissional? Você pode mostrar, né, de uma forma assim resumida, o que envolve o trabalho. Então, a gente trabalha autoconhecimento, informação profissional, tomada de decisão, né? Quais são as etapas de um trabalho de orientação profissional? Que mais que vocês podem focar? Alguns conceitos, né? Então, que são trabalhados no processo. Então, por exemplo, você pode explicar valores e orientação profissional, né? No processo de orientação profissional é muito importante considerar os valores. Tem ferramentas específicas para isso. Então, você vai, na verdade, mostrar para esse possível futuro cliente, paciente, que esse trabalho existe, né, que tem uma fundamentação também teórica. Você pode trazer citações de autores da área, que é bem bacana, né? E isso vai trazendo pro futuro possível cliente, paciente, solidez, né? Na verdade, vai trazer para eles a ideia de que você é uma pessoa que entende do que você está falando. E isso é fundamental para eles terem valor no seu trabalho, entendem? Então, isso é muito importante. Então, assim, eu já falei do sensibilizar, do informar, e você vai mesclando, tá? Dois tipos de divulgação. Então, um momento você se sensibiliza, no outro momento você informa. E aí, agora a gente vai chegar no terceiro, né? O terceiro objetivo secundário, ele tem, né, a finalidade de despertar. Tá? Então, gravem aí esses três objetivos secundários: sensibilizar, informar, despertar, ok? Então, assim, o despertar, a ideia é o seguinte: fazer com que o jovem pense assim, putz, será que eu preciso de uma orientação profissional? Então, na verdade, você já vai aqui mais naquela linha do participe, venha conhecer. Você já pensou em fazer uma orientação profissional? Então,
Aqui você já tem um viés mais assim, como é que eu vou dizer? Mais de chamar mesmo, sabe? Quando a gente estava sensibilizando, informando, a gente em nenhum momento meio que convocou esse jovem ou essa família para vir fazer o trabalho comigo, na verdade. Eu só tô ali pincelando e tal. Nessa questão do despertar, são divulgações que têm, né, o objetivo mais concreto mesmo, tipo, você pode fazer esse trabalho, vem comigo, né? Então, olha só um exemplo para vocês verem aqui, ó. Está em dúvida de qual carreira seguir? Entre em contato conosco. Olha uma outra aqui. Defina sua carreira agora mesmo. Entre em contato. Então, assim, percebem que ela tem um outro viés, né? Vai prestar vestibular? Venha descobrir para qual curso conosco. Sabe, umas coisas assim? Deixa eu ver se tem mais algum aqui que chame atenção. A decisão é agora. Grupo de orientação profissional. Então, assim, tem uma série de possibilidades que tem este objetivo de despertar, tá? Então, gente, independente de qual for o meio que você for utilizar para fazer a divulgação, eu penso que dentro da orientação profissional, para esse público que a gente está convidando para vir com a gente, né? A gente tem que estar sempre ligado nesses 3 pontos que eu coloquei. Senão, a gente começa a fazer umas divulgações que não trazem resultado, né? Então, você precisa mostrar que você sabe do que você está falando, tá? Você precisa apresentar algumas coisas do trabalho, né? E você também precisa mostrar que você entende o que ele está sentindo. Tem algumas pessoas que colocam ex-orientandos para falarem do processo, tá? Eu não acho isso muito bacana, porque eu acho que, por uma questão ética mesmo, né? Trazer a pessoa ali pro Instagram, pro Facebook, acho que expõe demais, né? Fica feio, assim. Eu acho que não gosto, mas essa é uma opinião minha. Aí vocês avaliem se vocês acham que faz sentido ou não, tá? Uma outra, né, questão que eu acho que é importante para fechar essa ideia da divulgação é assim, gente. Toda vez que alguém entrar em contato com vocês, seja pelo WhatsApp, seja pelo Instagram, seja pelo Facebook, seja por e-mail, tá? Toda vez que isso acontecer, vocês vão tratar essa pessoa da melhor maneira possível, entendeu? Então, assim, é excelência mesmo, não demora para responder, não responde economicamente, tipo assim, com frases monossilábicas, sabe? Então, assim, responde, se aproxima da pessoa, agradece o contato. Primeira coisa, muito obrigada pelo seu contato, espero que eu possa te ajudar. O que você gostaria de saber? Você quer marcar um horário para a gente conversar e eu te explico melhor? Então, assim, sempre a gente vai receber cada contato com a melhor versão sua possível, entendeu? Tipo assim, não é brincadeira isso, tá? Não é para mostrar que tá desesperada, obviamente, mas tratar com empatia e com delicadeza. Isso faz toda a diferença. Se coloquem no lugar de quem tá mandando mensagem para você. A pessoa pensou um monte para mandar mensagem. Se a primeira pergunta for o preço, fala o preço. E aí você continua falando, não fica fazendo joguinho na hora de fazer esse contato, porque isso já é uma divulgação. A forma como você responde já é uma divulgação. E a mesma coisa vale para quando você começar a atender os pacientes. Tipo, a pessoa veio para o consultório, vai ser seu paciente, seu orientando, seu cliente, como você quiser chamar, depende da abordagem, né? Você vai atender maravilhosamente bem. Sabe assim, sensacional? É assim que você vai atender. Porque se você não atender assim, ninguém vai te indicar nunca. Não tem a divulgação que dê jeito, entendeu? Então, cada cliente, cada paciente que entra, bota o pezinho lá
e vai confiar em você esse trabalho, você vai tratar assim, à base de pão de ló, de ouro, seja lá qual a gíria vocês quiserem. Mas eu acho que fica a dica aí para vocês, tá bom? Aí sim você vai chegar no nível de atender indicação de indicação, né? Eu lembro até hoje da primeira paciente que eu atendi de orientação profissional e do quanto eu me empenhei, eu me esforcei para atender ela maravilhosamente bem. Ela, os pais, eu fui assim, excelência, sabe como é que é? E eu não tinha experiência nenhuma, era a minha primeira paciente. E aí com isso a gente vai conseguindo outro, depois eu atendi o irmão dela, o amigo do irmão e por aí vai, né? Então eu queria deixar essa mensagem para vocês, os nossos 20 minutos de OP chegaram ao fim. Eu espero que vocês gostem, tá? E que a gente possa continuar se comunicando por aqui. E quem ainda não fez o curso de Práticas em Orientação Profissional Clínica, o link tá lá na minha bio no Instagram, você tá super convidada para vir comigo também nesse curso. Um abraço!